Detalhes do contrato entre Corinthians e Esporte da Sorte. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala bastante sobre esse tema e traz também uma boa e uma má notícia para o torcedor do São Paulo. No Palmeiras, distância maior em relação ao líder, mas na comparação com 2023 tudo anda bem controlado pelos lados do Verdão. Preciso falar sobre a renovação de contrato de Lucas Silva no Cruzeiro, sobre o Atlético Mineiro que não tem conseguido números que imaginava por seu programa de sócio-torcedor. Fluminense vence em campo e consegue se livrar de um jogador que certamente não agregaria. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças, informações sobre o Flamengo, Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta real. Nessa quinta-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro, além de duas partidas do Playoff da Sula. Vou de vitória do Cuiabá contra o Palestino, empate entre Corinthians e Grêmio, esse é o jogo do Campeonato Brasileiro, além de vitória do Atlético Paranaense contra o Cerro Porteño, mais um jogo do playoff da Sula. Para você participar na aposta real é super simples, link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, só não esquece de utilizar o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo, para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 800, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo, que ainda não pode ser declarado campeão do primeiro turno do Brasileiro. Isso porque o Botafogo empatou com o São Paulo no Morumbi em 2-2 e o Flamengo venceu Vitória por 2-1 em Salvador. Dessa maneira, o Botafogo tem 40 pontos, o Flamengo aparece com 37. O Fla tem um jogo a menos, embora a partida seja difícil, no Beira-Rio contra o Internacional. Se o Flamengo vencer, iguala em pontos, iguala no número de vitórias e precisaria tirar uma diferença de 2 gols no saldo. Por falar no Botafogo, queria contar que ele se tornou o primeiro clube da história do brasileiro, na era dos pontos corridos, a marcar gols em todas as partidas do primeiro turno. Estou para dizer para vocês que o elenco do Botafogo de 2024 é melhor do que o de 2023. Para completar o giro de notícias, contar que Juliano teve lesão constatada no músculo posterior da coxa direita, lesão próxima de uma lesão antiga, da qual ele havia acabado de se recuperar. O Santos não fez projeção para a volta do atleta. Quero contar também que a Lusa contratou o lateral direito Ben-Hur, 28 anos de idade, havia disputado a Série D do Brasileiro pelo Santo André, reforça a portuguesa até o fim do Campeonato Paulista. Já John estreou com o pé direito com a camisa do Red Bull Bragantino. Foi dele o gol que garantiu a classificação do Red Bull para a próxima fase da Sul-Americana. Red Bull e Barcelona de Guayaquil empatavam em 2-2, decisão ia para pênaltis no playoff da Sula. O John entrou nos 16 minutos finais e fez o gol da vitória por 3-2. John, que ainda não havia estreado pelo Red Bull Bragantino, tinha ficado 2 vezes no banco de reservas. O gol do John colocou o Red Bull Bragantino nas oitavas e o adversário será o Corinthians. Outro que conheceu seu adversário nessa quinta-feira, ou melhor, nessa quarta-feira, foi o Cruzeiro, que viu o Boca Juniors vencer o Independiente Del Valle por 1-0, jogo na Argentina, na ida no Equador 0-0. O gol da classificação do Boca foi anotado por Cavani e a gente vai ter Cruzeiro e Boca Juniors nas oitavas de final. Quero falar agora sobre o Flamengo desperdiçando um caminhão de dinheiro. E esse vídeo que eu estou contando para vocês só reforça a importância de o Fla construir seu próprio estádio. Pois bem, rubro-negro é, com folga, dono da melhor média de público do Campeonato Brasileiro, mas é só o quinto que mais fatura com bilheteria. Vamos aos números. A média de público do Flamengo é de 51 mil pessoas, contra 43 mil do São Paulo, 41 mil do Corinthians, 37 mil de média do Bahia, além de 31 mil do Palmeiras e 30 mil do Atlético Mineiro. Beleza? A renda bruta. O Flamengo é disparado o clube que mais gera receita com bilheteria. Renda bruta é quanto se arrecada com jogos, incluindo todas as taxas, impostos e tudo mais. O Flamengo tem 29 milhões e meio de reais de arrecadação bruta com seus jogos como mandante no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O problema é que desses quase 30 milhões sobram apenas 10 milhões e 800 mil reais. Quase 19 milhões de reais desperdiçados.
com taxas, impostos, aluguel, taxa para Ferj, entre outros. Quase 2/3 do dinheiro que foi movimentado não ficou com o verdadeiro dono, o Flamengo. Se não fosse pela torcida rubro-negra e não existiriam esses quase 30 milhões de renda bruta. Por conta disso, apesar de ter a maior renda bruta, o Flamengo aparece apenas como o quinto, com a maior renda líquida. A renda líquida é quanto sobra da bilheteria, descontando todos os impostos. Quem mais arrecadou foi o Palmeiras, 17 milhões e 700 mil, seguido pelo São Paulo com 14 milhões e meio de reais. O Galo é o terceiro com 12 milhões, Corinthians é o quarto com 11 milhões e 300, só depois aparece o Flamengo com 10 milhões e 800 mil reais. Quero falar agora sobre uma iniciativa bem legal do Pedrinho, presidente do Vasco, que as obras de São Januário vão sair, isso já é líquido e certo. O estádio vai ganhar uma bela reforma e vai ser um dos mais modernos do país. E a ideia do presidente do Vasco é contar com a participação na reforma de pessoas que moram no entorno do estádio. Essas pessoas podem ser prejudicadas, várias delas se alimentam, se sustentam graças ao comércio do estádio. Por conta da paralisação por causa das obras, muita gente vai ter dificuldade em levar dinheiro para casa. O que o Pedrinho pensou? Ele vai abrir um cadastro para moradores do entorno de São Januário para que essas pessoas possam trabalhar na obra do estádio. Aí você vai falar, pô, mas então o Pedrinho vai dar oportunidade apenas para quem já tem experiência, certo? Errado. A ideia do presidente do Vasco é oferecer cursos de capacitação antes de esses caras serem contratados. Achei a ideia bem legal, tomara que ela vá para frente e possa ser útil para a galera que mora na Barreira. Só para completar sobre o Vasco, o clube se acertou com o Botafogo e encaminhou acordo para mandar o clássico contra o Fluminense no Newton Santos. Essa era uma briga antiga, o Botafogo no primeiro momento recusou a ideia, mas agora está tudo encaminhado. O jogo deve acontecer no dia 10 de agosto, válido pela 22ª rodada do Brasileirão. Bora de ótimas notícias no Fluminense. Douglas Costa não é mais jogador do Flu. Rescisão de contrato de forma amigável foi assinada na tarde dessa quarta-feira. Douglas Costa com passagem para lá de discreta, 33 anos de idade, 22 jogos, nenhum gol e uma assistência, salário alto, investimento pesado. Rescisão que deve ser comemorada. E para melhorar ainda mais a situação do torcedor tricolor, o Fluminense venceu o Palmeiras por 1-0. Jogo no Maracanã, o gol foi marcado pelo Arias aos 43 do segundo tempo. Segunda vitória seguida do Fluminense de Mano Menezes. O time já havia batido fora de casa o Cuiabá. Com essas duas vitórias, o Flu largou a última colocação, se manteve em 19º, mas agora com a mesma pontuação do Grêmio. A diferença é que o Grêmio tem 2 jogos a menos. O Flu está perto do Vitória, só 1 ponto atrás, e também de não tão distante agora do Cuiabá, primeiro time fora da zona do rebaixamento. E aí, você acha que o Fluminense será rebaixado ou depois dessas 2 vitórias já dá para cravar o contrário? Use espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. O programa Galo na Veia cresceu, mas menos do que aquilo que se imaginava, só para vocês entenderem. Há coisa de 45 dias, o Atlético lançou um programa ou um plano dentro do programa Galo na Veia, em que você pode se associar sem pagar absolutamente nada e ainda tem alguns benefícios. Essa estratégia ousada tem a intenção de fazer com que o Atlético passe a ter o cadastro e dados de milhares, talvez até milhões de torcedores atleticanos, e esses dados podem ser utilizados na parceria com novos patrocinadores. Pois bem, o programa, o GNV da Massa, foi lançado no dia 10 de junho. Um mês e meio depois, ele registrou um crescimento de quase 16 mil pessoas. Eram 79 mil sócios torcedores ativos, hoje são quase 95 mil. A expectativa do Galo era de completar dentro do primeiro mês de lançamento desse programa 100 mil sócios torcedores. Essa ideia, essa meta não foi batida, muito por causa, de acordo com o Galo, dos resultados do time em campo. É que desde o lançamento no dia 10 de junho, o Atlético tem tropeçado. São 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. E as derrotas bem pesadas. Aquele 4-0 para o Palmeiras, 4-2 para o Vitória e para o Flamengo. Teve também um 3-0 para o Botafogo. A expectativa é de que com o Atlético recuperando o bom nível de exibição e esse programa de sócios torcedores deslanche. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Eu queria atualizar, ou melhor, informar de forma exclusiva que Lucas Silva ficará na Raposa para a próxima temporada. Atleta cujo contrato se encerra em dezembro desse ano. Antes de gravar o vídeo,
consultei uma fonte cruzeirense para saber como é que o Cruzeiro via os atletas em fim de contrato, se existia a possibilidade de alguma prorrogação. E esse dirigente com quem conversei assegurou que o caso do Lucas Silva já estava determinado, já estava resolvido. Ele vai ter direito a uma renovação automática do contrato. Eu ainda perguntei se existia alguma meta que foi batida, algo desse sentido. A pessoa não quis dar mais detalhes, a única coisa é que ela assegurou que o Lucas Silva fica até dezembro de 2025. Sei que a notícia divide opiniões de torcedores da Raposa, alguns gostam, outros entendem que o Lucas Silva contribui pouco, contratado na temporada passada quando fez 20 jogos, na atual temporada já são 33 partidas, com 2 gols marcados, desses 33 jogos, 32 na condição de titular. Só para completar, o Lucas Silva só perdeu 4 partidas do Cruzeiro na atual temporada. Hora de falar sobre o São Paulo, tem uma notícia legal e uma notícia não tão boa. Depois do São Paulo empatar em 2-2 com o Botafogo no Morumbi, jogo em que o São Paulo sai na frente, toma a virada e vai buscar o empate depois de um segundo tempo bem legal do tricolor. Dá para dizer que o São Paulo tem uma má notícia, a 6ª colocação na classificação geral ao final do primeiro turno, fora do Z4 por consequência, do G4 no caso, né? Por consequência, 6º lugar. A boa notícia é que a campanha de 2024 é melhor do que a campanha de 2023. O Tricolor tinha 27 pontos na temporada passada, são 5 pontos a menos do que a campanha atual. A posição também é melhor, 6º lugar agora contra o 9º na temporada anterior. Lucas Moura foi perguntado, pediram que ele fizesse uma avaliação do primeiro turno do São Paulo e ele respondeu, abre aspas, pelo que o time jogou no primeiro turno foi positivo, mas deixamos escapar alguns pontos que estavam na nossa mão e poderíamos ter um turno um pouquinho melhor. Só que o Campeonato Brasileiro é complicado, difícil e muito equilibrado. Só para completar, comparação entre a campanha de 2024 com a de 2023 no Brasileiro, o Tricolor tem 9 vitórias atualmente, ao fim do primeiro turno, contra 7 do time de 2023. Você prefere a equipe atual ou a da temporada passada? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que viu a distância para os líderes abrir. O Botafogo empatou e o Palmeiras perdeu. Na noite dessa quarta-feira, o Verdão foi derrotado pelo Fluminense por 1-0 e é o 3º colocado. Nesse momento, a tabela de classificação tem o Botafogo com 40, o Flamengo com 37 pontos e um jogo a menos e o Palmeiras com 36. Torcedor palmeirense de boa recordação vai lembrar que o Verdão também terminou o Brasileiro do ano passado em 3º lugar no fim do primeiro turno. A grande diferença é a distância em relação ao líder. O Botafogo era o líder no ano passado e é o líder desse ano. Só que nessa temporada são 4 pontos de desvantagem contra 13 pontos de desvantagem na temporada passada. Você vai lembrar que o Botafogo fez um primeiro turno espetacular em 2023, foram 47 pontos conquistados e a derrocada nas rodadas finais que permitiram ao Palmeiras se sagrar campeão. A única observação importante é de que o Palmeiras, diante do Fluminense, não fez bom jogo. Palmeiras muito apático, do meio para frente a coisa não funcionou. O Abel ainda promoveu mexidas, mas o Palmeiras precisa melhorar. São 2 derrotas em 3 partidas. Recentemente o Palmeiras já havia perdido também por 1-0 para o Botafogo no Rio de Janeiro. Bora fechar o vídeo para falar detalhes do acordo entre Corinthians e Sport da Sorte. O Timão promete anunciar seu novo patrocínio master durante o jogo contra o Grêmio, marcado para essa quinta-feira na Neoquímica Arena. A tendência é que essa divulgação aconteça durante os 15 minutos de intervalo com uma série de promoções. O que já dá para adiantar para vocês? O Corinthians não publicou ou não confirmou de forma oficial os números desse acordo. O que a gente sabe é que são 3 anos e o acordo pode render até 310 milhões de reais. Esse valor inclui bônus. As informações que eu tenho dão conta de que o valor fixo a que terá direito o Corinthians é de 255 milhões de reais. Bem menos do que os 370 milhões que a VaideBet pagava, mas agora o contrato antigo já era. Como é que vai funcionar? De acordo com as informações que eu tenho. O Corinthians deve emitir alguma notícia para contar como é que vai funcionar. Mas a informação que eu recebi é que nesse primeiro ano, o Corinthians embolsa 75 milhões de reais fixos e mais 15 de bônus. No segundo ano, 90 milhões de reais fixos, mais 20 milhões de bônus. Terceiro ano,
90 milhões de reais fixos, mais 20 milhões de reais de bônus, soma tudo isso, chega a 310 milhões de contrato, 255 milhões fixos. O Timão passa a ser o clube que mais vai arrecadar ou vai receber da Esportes da Sorte, empresa que já tem vários outros parceiros no futebol brasileiro. Aquele que mais recebe da Esportes da Sorte é o Palmeiras, com quem a Esportes da Sorte tem patrocínio para o time feminino, 22 milhões de reais por ano. Seguido por 19 milhões do Bahia, 17 milhões do Grêmio, 16 milhões do Atlético Paranaense, 15 milhões do Ceará. Náutico e Santa Cruz não tiveram seus valores revelados. Só para completar sobre o Corinthians, o Timão busca reforços e espera anunciá-los em breve. Posso contar para vocês que a operação de compra do Brian Rodrigues, atacante uruguaio que pertence ao América do México, deu uma avançada. O Corinthians tinha tido 2 propostas recusadas e melhorou consideravelmente a terceira oferta, a ponto de eu ter ouvido de uma pessoa que trabalha com André Jardine, técnico do América do México, que o acordo pode sair. Mas, porém, contudo e todavia, preciso contar para vocês que o Brian Rodrigues virou alvo de uma acusação de abuso sexual no México. Essa denúncia inclui, inclusive, violação agravada e está sendo investigada pelas autoridades da cidade do México. O episódio teria acontecido em 18 de maio, durante as semifinais do torneio Clausura. Acontece que logo depois dessa denúncia, ele foi liberado para a disputa da Copa América. Há quem diga que o Brian Rodrigues não quer continuar no México sob o risco de ser preso. Será que o torcedor corintiano aceitará esse tipo de contratação? Embora precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos para saber se de fato o Brian Rodrigues tem culpa no cartório. Só para lembrar, o Corinthians desperdiçou alguns anos atrás a chance de fechar com Eric Pulgar, numa situação mais ou menos parecida. O Timão entendeu que corria o risco de uma repercussão muito negativa e abriu mão da operação. O Flamengo investigou, entendeu que o Eric Pulgar não tinha culpa nenhuma no negócio e o contratou. O Pulgar é titular absoluto no rubro-negro. E você, o que pensa sobre tudo isso? Use o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos. Tchau!